Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Eu mando um abraço ao meu amigo jornalista Gustavo Farache, né? Já mandei um abraço pelo Instagram, estou mandando um abraço ao vivo aqui pela Band Natal também. E ele mandou um abraço para o nosso convidado de hoje, Dr. José Dantas de Paiva, que é juiz da Primeira Vara de Infância e Juventude e também coordenador desta área do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. É um prazer mais uma vez estar em seu programa discutindo temas de interesse social, familiar, de uma forma geral. Muito bem, pessoal que está em casa, manda sua pergunta, aproveita para tirar a dúvida. Está aqui o telefone, escreve a mensagem e manda pelo WhatsApp 999229519. E eu pergunto, a nossa primeira pergunta ao Dr. Zé Dantas de Paiva é a respeito do tema importante, né? Depois vamos falar aqui sobre procedimentos de carnaval, o que documentação é necessária para as crianças e adolescentes viajarem, mesmo acompanhados dos pais, detalhes daqui a pouquinho. Mas eu inicio a nossa entrevista conversando sobre um tema importante que é a justiça restaurativa. O que é isso, doutor Zé Dantas? A justiça restaurativa, Robson, é uma nova metodologia que os tribunais de justiça, o Poder Judiciário de uma forma geral e até mesmo outras entidades estão utilizando para recompor, para encontrar soluções pacíficas para os conflitos que são criados no dia a dia. Ela existe em repartições públicas, entidades não governamentais, até mesmo dentro da própria casa você pode fazer a justiça restaurativa. No Poder Judiciário é uma necessidade. Por quê? Como nova alternativa. Porque o Judiciário percebeu ao longo do tempo que muitas vezes o juiz tomava uma decisão dizendo, por exemplo, a criança de 11 anos de idade vai ficar sob a guarda da mãe. E o pai deverá visitar o filho nos dias alternados, nos finais de semana, no aniversário da criança. O juiz decide o processo e termina o processo. Só que ele não resolve o problema. Por quê? Porque às vezes o juiz fixa o horário da mãe entregar o filho para o pai e buscá-lo, e quando o pai vem devolver, às vezes devolve fora de hora. E aí isso gera vários conflitos. Então, o juiz decidiu o processo, mas o conflito permaneceu. E a justiça restaurativa, ela vem para... Inclusive porque muitas vezes permanece a inimizade entre os pais, né? E até uma alienação parental que um fica colocando na cabeça do filho fatos indevidos ou inverídicos, e isso aí termina comprometendo... Mãe, às vezes a mãe em relação ao pai. Isso compromete, inclusive, a formação do próprio filho, da criança. É por isso que muitas vezes o pai e a mãe dizem, onde foi que eu errei? Não errou agora, mas errou há um certo tempo atrás. Então, esses problemas que persistem depois de uma decisão judicial, eles têm que ser resolvidos também. E a melhor forma de se resolver é de uma forma alternativa a uma decisão judicial. Criando metodologias novas para fazer com que as pessoas possam, no mínimo, se respeitar depois de uma decisão. Que haja um consenso entre as partes, de forma tal que eles possam conviver. Com isso não significa dizer que eles tenham que estar juntos sob o mesmo teto, que beijem a mão do outro, não. Nós queremos que haja respeito entre eles e aquilo que foi decidido judicialmente possa ser cumprido de uma forma também espontânea, que eles adiram a uma decisão judicial. Então a justiça restaurativa veio para recompor, restaurar esses sentimentos que permanecem dentro das pessoas envolvidas no processo. E esse é um caso, por exemplo, de separação, né, entre pai e mãe, e que no meio dessa história estão os filhos. Agora, muitas vezes há algum delito cometido por um menor, infrator, uma pessoa que tenha menor de 18 anos, seja adolescente, seja criança, contra uma determinada pessoa, às vezes provocando ferimento grave, às vezes um caso de roubo, de furto, e às vezes até com a situação onde acontece a morte, né, de determinada vítima, e há um conflito eterno entre o familiar daquela pessoa que perdeu aquela pessoa que ele ente querido e aquela pessoa que acabou matando aquela outra pessoa, né? Onde é que pode atuar neste aspecto a justiça restaurativa? Pois é, quem é assaltado, por exemplo, quem é vítima de um assalto ou de uma violência, naturalmente fica com traumas. Além dos traumas, fica também o sentimento de vingança, né, entre as partes. E na hora que você percebe, ouvindo a vítima e ouvindo o infrator, você percebe que ali nos dois há sentimentos também bons entre eles, apesar do sentimento de ter sido violentado nos seus direitos, a vítima,
E às vezes o sentimento de quem cometeu um ato infracional, por exemplo, um adolescente ou mesmo um adulto, em pequenos delitos, é um sentimento de arrependimento. Então o juiz, percebendo isso no processo, diz, ó, aqui há uma possibilidade de se restaurar sentimentos e direitos entre as pessoas. E encaminha essas partes que sequer se conhecem e que não sabem da existência desse programa, por exemplo, o juiz encaminha esse processo para esse núcleo de justiça restaurativa e lá um profissional que nós chamamos de facilitador, que pode ser um psicólogo, um assistente social, um pedagogo ou um profissional experiente de qualquer outra área, se dispõe a intermediar, a facilitar essa conversa entre vítima e infrator. Eu conheci, por exemplo, um caso, não foi aqui no Rio Grande do Norte, porque nós importamos essa metodologia de uma boa prática do Rio Grande do Sul, e por sua vez já trouxe do Canadá e de outros países, de um senhor que foi assaltado por um adolescente e foi feita a audiência, o juiz aplicou ao adolescente uma medida socioeducativa de liberdade assistida, não foi um fato tão grave, mas os sentimentos por parte da vítima permaneceu. E do adolescente o arrependimento. Então, o juiz, percebendo isso, os encaminhou para o núcleo faz o que nós chamamos de pré-círculo. O que é isso, o pré-círculo? É uma metodologia própria, tem fases. Perguntando se eles gostariam de participar de círculos de restauração, no qual cada um pudesse expor a sua situação pessoal, social, familiar, educacional, cultural, e pudessem sair dali compromissos de convivência pacífica, até porque a vítima morava próximo ao infrator. E detalhe, às vezes tem a punição, tem a decisão judicial, a condenação, por exemplo, mas se você não restabelece, digamos assim, pelo menos um clima mais favorável entre o agressor e a vítima, ou ao contrário também, e até de ambas as partes, se isso não acontece, você abre até a possibilidade de que, mais uma vez, no futuro, o fato venha acontecer, porque alguém, se não houve o perdão, não houve, né, digamos assim, se as pessoas não ficarem desarmadas, aquilo pode vir a acontecer novamente, né? Tem esse cunho também, essa dimensão preventiva, de prevenir e se evitar reincidência de novas práticas. E nesse caso concreto que eu venho conversando, a vítima aceitou, foi uma adesão, foi espontâneo, o adolescente também e as famílias, porque não envolve só as duas partes, mas também todos os familiares e até pessoas do vínculo de amizade, eles aceitaram participar desse momento de círculos. E depois que cada um externou o seu ponto de vista pessoal, isso tem toda uma metodologia própria nesses círculos, com o facilitador facilitando a conversa, a vítima, ou melhor, a vítima sim, aquele que foi assaltado, decidiu, depois de conhecer a história do adolescente, ajudá-lo, encaminhando para a escola, encaminhando para cursos de profissionalização, acompanhando nesse processo de reinserção social e familiar, junto com os familiares. Houve o envolvimento dessa vítima com a família do adolescente e ambos decidiram ajudá-lo. E esse sentimento de ajuda da vítima em relação ao infrator tornou uma pessoa melhor. Há um sentimento de quem perdoa, isso é bom para quem perdoa, um sentimento de valorização da vida. O sentimento de quem perdoa tanto é bom para quem perdoa, para quem recebe o perdão. E o adolescente, por sua vez, psicológicas, né, pessoais, positivas, né? São estado de pessoas que nós chamamos, né? O adolescente, por sua vez, assumiu o compromisso de fazer um tratamento contra a dependência química, de voltar a estudar, cursos de profissionalização acompanhado. E aí, todas essas discussões e esses compromissos discutidos no círculo é reduzido a termo e colocado no termo de compromisso. E todos se comprometem a cumprir aquilo que foi acertado de consenso dentro dos círculos. E eles têm 2 ou 3 meses para cumprir. Cumprindo, nós fazemos um novo círculo para saber se de fato eles cumpriram, né? E aí nós extinguimos o processo, né? Há uma possibilidade de extinção do processo pela recomposição entre as partes, pela reinserção social e familiar do adolescente ou do adulto. Então, a justiça restaurativa tem esse condão de firmar, de recompor as partes, promover a reinserção social e familiar e, como você acabou de dizer, até o perdão entre eles. E com isso, além da decisão judicial,
houve uma decisão pessoal de se recompor as partes envolvidas em um litígio. Isso serve na área da infância e juventude, serve na área de violência doméstica, na área criminal para adultos, menor potencial ofensivo, também na área de direito de família. Então, é uma metodologia, é quase uma filosofia, uma sinergia que existe, de restaurar direitos independentemente de um processo. E se o processo for instaurado, melhor ainda, porque as partes podem definir esse consenso dentro de um processo e até extingui-lo. Pode até evitar a desjudicialização. Uma outra pergunta que eu faço ao doutor José Dantas de Paiva, antes de entrarmos daqui a pouquinho em detalhes, por exemplo, sobre essa questão importante que a gente tem que tratar, que é a disciplina que é imposta para crianças e adolescentes participarem de carnaval e de eventos públicos, como também até para viajar, né? Mesmo acompanhado dos pais, detalhes daqui a pouquinho. Mas ainda para finalizar essa questão, pela sua experiência, né, ao longo de tantos anos, de tanto tempo, à frente da Vara de Infância e Juventude, na sua opinião, sobretudo o pessoal mais independente da classe econômica, na verdade, pelos crimes que muitas vezes, pelas infrações que cometem adolescentes, eles, na sua visão, muitas vezes são considerados realmente como infratores ou como vítimas que a situação em que eles vivem levaram a eles chegarem em determinada situação? Eu não vou dizer que eles são vítimas, né? Ninguém pode vitimizá-los por questões sociais, mas contribuem muito, né? Alguém que nasceu, e eu digo com a experiência que você acabou de falar nisso, de quem já é juiz da infância e juventude aqui em Natal há 23 anos, né? Independentemente da classe social, há negligências, né, por parte do pai, da mãe, dos familiares, e tanto pode ocorrer na classe mais privilegiada quanto na classe média e na classe alta. Há situações de violações que abrangem a todos. Algo que eu vi, por exemplo, lá há 30 anos atrás como juiz, se repete hoje, né? Não com as mesmas causas, mas se identifica algumas situações que são as mesmas. Por exemplo, a ausência do pai. Eu contei certa vez para você de um adolescente que fugiu de casa para morar com o namorado, adulto já, uma pessoa com 15 ou 16 anos, não me recordo agora, isso há 23 anos atrás, há 23 anos. E o pai promoveu um pedido de busca e apreensão. Nós fomos lá, fizemos a busca da adolescente e entregamos ao pai e à mãe dentro de casa. No outro dia ela fugiu. E aí nós descobrimos que o problema não é só porque ela se apaixonou por terceiro, mas havia uma negligência familiar. E aí nós tivemos que trabalhar essa negligência para poder resolver o problema. E aí entra também a justiça restaurativa. Com isso, não significa dizer também que alguém lá de uma classe menos favorecida torne-se naturalmente um infrator. Isso não ocorre. Eu acompanho as questões sociais e a maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas... As condições, as questões sociais criam as condições para que determinada criança ou adolescente entre nessa situação, né? Às vezes de consumo de droga, de dependência química, de infração porque tem que pagar a droga que consome, então outras coisas. É porque o ambiente em que a pessoa vive, não é o fato de ele ser pobre, mas o ambiente onde a pessoa vive favorece a essas questões. Ou você se envolve com o tráfico, por exemplo, ou você é vítima do traficante. Então, aquele ambiente que ele vive, nós estamos assistindo isso agora nas favelas do Rio de Janeiro, e não é diferente aqui de Natal, então aquele ambiente fragilizado pela falta de assistência do poder público e da própria sociedade que não participa e nem vê o outro como alguém que merece uma intervenção e até ajuda, não ajuda só chegar lá, entregar, tomar lá, dar cá, mas uma intervenção séria que possa mudar a vida daquelas pessoas, então elas vão permanecer ali. Significa dizer que as pessoas que estão ali, muitas vezes elas se tornam infratoras pela ausência de políticas públicas, mas na verdade o que elas querem é participar. São pessoas que querem estudar, são pessoas que querem ter um emprego, são pessoas que querem até se tratar, são pessoas que querem viver como aqueles que consideram normal dentro de um círculo social. Né? Falta a oportunidade deles de lá para cá
e falta alguém daqui de fora ir lá e fazer uma intervenção e mudar a vida daquela pessoa. Se não houver uma ação externa, Robson, muitas vezes a pessoa permanece ali usando drogas para o resto da vida. Exato. Bom, falando agora a respeito de quais são as recomendações para, mesmo acompanhado dos pais, os adolescentes e as crianças estejam presentes em eventos como o carnaval, por exemplo. Pois é, um tema recorrente que está sempre em evidência é a assistência dos pais, né? Quando alguém diz, vai ter carnaval, vai ter carnatal, vai ter um São João, e aí os pais ficam apavorados, querem saber a quem pede autorização, é o juiz, qual é a idade que a criança pode entrar, participar, ou adolescente. E nós juízes, antes de decidirmos quanto o acesso de crianças e adolescentes, acesso e participação em determinados eventos, nós costumamos fazer uma certa reflexão. Olhe, em eventos de rua, como é o carnaval, não tem como fazer uma fiscalização por parte do poder público. O poder público, ele participa de forma concorrente na promoção desses direitos. Agora, quem tem a primeira responsabilidade de acompanhar o filho é o próprio pai. O pai, a mãe, ou o responsável legal, o guardião, ou o tutor. São eles que têm que estar acompanhando. Que às vezes os pais delegam para as escolas e professores, que às vezes não resolve o problema e termina em forma de problema nas mãos do Estado, né? Termina em caso de polícia, como se diz. Pois é, há um ditado popular, Robson, com todo respeito, interrompendo um pouco, que diz que quando os pais não impõem limites nem disciplina aos filhos, alguém lá de fora vai impor. Ou é a polícia ou a justiça, né? Então é bom que os pais se previnam e estejam próximos dos filhos. Qualidade na presença com os filhos. Eu digo isso porque, por exemplo, é inadmissível que uma criança de 11 anos esteja lá em Ponta Negra ou lá em Petrópolis, sozinha participando de um carnaval. É um ambiente de risco. Há determinados ambientes... Quais são os riscos, por exemplo? Drogas, exploração sexual, tem demais nesse período carnavalesco. Além do tráfico, do uso de álcool e outras drogas, tem a exploração sexual, que são coisas violentas de alguém que vem de fora, não tem compromisso com a família local, e eles vêm para brincar e eles extrapolam, extravasam, e aquela parte mais fragilizada que é a criança, o adolescente, termina sofrendo. Eu digo isso com a experiência, e volto a dizer da experiência de quem está aqui há 23 anos. Esses momentos são muito oportunos nos quais crianças e adolescentes se iniciam no uso de álcool e outras drogas. Se iniciam na questão sexual, né? Crianças e adolescentes que são violados e engravidam. Naturalmente, houve uma época que nós tínhamos isso tabulado, banco de dados, e nós vimos que depois de um grande evento desse, havia um alto número de adolescentes com gravidez precoce. Há uma precocidade. Como diz um amigo meu, hoje em dia os meninos e as meninas estão muito mais salientes, como se diz, né? Na linguagem popular. Pois né? Eles podem até estar mais avançados. Eles desenvolveram na era tecnológica, com as redes sociais, com a internet. Agora eles não têm experiência para tomar uma decisão. Eles podem saber o que é certo, de vida, né? O que é errado. Né? Agora não tem experiência para definir na hora o que deve fazer. E é por isso que os pais têm que estar presentes. Muito bem. Então, orientação bem objetiva para o pessoal que está em casa nos acompanhando sobre para ir para as festas. O que é necessário da parte dos pais e em relação às idades também. E no caso de viagens, o que é necessário também? Bom, para acesso e participação de alguns eventos, crianças de até 12 anos de idade incompletos, naturalmente tem que estar acompanhado pelos pais ou por um responsável. Na faixa etária de 12 a 14 anos, estando acompanhado por um responsável indicado pelo próprio pai por escrito, é plenamente possível. E acima de 16 anos está liberado, sem autorização dos pais ou autorização judicial. Naturalmente, nos eventos normais. Porque, por exemplo, em ambientes de desfile de modas, a lei diz que, além do pai autorizar ou a mãe, tem que ter um responsável, porque esse ambiente é um ambiente de risco, considerado de risco por todos nós, e a experiência tem mostrado isso. Então, exemplos não faltam, né? Não faltam. E para viajar, né, para dentro ou para fora do estado, seja de avião, de ônibus, como for, mesmo acompanhado dos pais, o que é necessário em termos de documentação? Pois é, Robson, agora nós estamos vivenciando uma situação atípica, que houve uma alteração pela ANAC, tem uma resolução que diz
que toda criança ou adolescente que for viajar tem que ter um documento com identificação e com a imagem, com fotografias. E mesmo que esteja com o pai ou com a mãe. E como essa resolução, que também não é recente, mas tem mais de um ano, não foi amplamente divulgada, nós estamos nos deparando com situações bem atípicas. Alguém vai viajar com o pai, um adolescente, uma criança vai viajar com o pai e só tem a certidão de nascimento e não tem a fotografia e não embarca, a não ser que haja uma autorização judicial. É tanto que nós instalamos no aeroporto aqui de São Gonçalo do Amarante um posto junto com os juizados especiais só para resolver essas questões. E nós estamos trazendo esse assunto para o debate porque, como foi pouco divulgado e os problemas se avolumaram nesse período, especialmente o período de dezembro e janeiro, que são períodos de férias, então nós estamos começando a divulgar para preparar os pais. Se você for viajar com o seu filho, tenha em mãos um documento com fotografia. Além do documento de identificação, que prova o vínculo de parentesco, como a certidão de nascimento, por exemplo, também é um documento tipo de identidade que tenha a imagem, a fotografia da criança para não ter trabalho. E quem vai viajar de ônibus? Também os terrestres, a recomendação é que usem um documento com fotografia. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação do Dr. José Dantas de Paiva, juiz da primeira vara de infância e juventude do nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e aqui para você aproveitar no seu carnaval, né? Aqui um kit de produtos Lucena, aqui do nosso programa Boa Tarde Cidadão. Nós é que agradecemos, Robson, e nos colocamos à disposição. Não pelo presente, mas para as informações que nós estamos passando. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Vem aí o Nordeste Urgente com Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento